Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo, continuamos nossa saga falando sobre as células da imunidade inata. E esse aqui vai ser o último grupo de células que a gente vai falar. Estamos falando das células dendríticas. Se você quer saber o papel dessas células na resposta imune e como essa célula pode ser ativada e recrutada para nos ajudar a combater muitas infecções, é só ficar comigo que após a vinheta a gente começa. Bora lá! Muito bem, pessoal, estamos aqui para finalizar a nossa série das células do sistema imune. E o último grupo de células que a gente vai falar vai ser as células dendríticas. Essas células são bastante importantes. Vamos ver também um pouco mais sobre o processo de ativação da resposta imune, que essa célula é um elemento central. Então, para caracterizar já essas células, coloquei algumas imagens aqui que tem a ver muito com a estrutura. O nome célula dendrítica tem a ver com o fato dela ter essas projeções da membrana celular, que nós chamamos de dendritos, e nós vamos caracterizar isso já nos próximos slides. Então, para aproveitar melhor as imagens e os vídeos que vão ser apresentados, eu também já vou tirar aqui o meu rostinho para a gente seguir com o vídeo, beleza? E como a gente sempre faz em todos os vídeos, coloco aqui então um complete a frase para servir de gatilho no estudo das células que iremos abordar. Então temos aqui, o principal complexo envolvido na apresentação de antígenos para os linfócitos TCD8 é o... A gente preenche aqui, enquanto o complexo tarará, é responsável pela ativação dos linfócitos TCD4. Então, espero que ao fim dessa série de vídeos sobre células dendríticas vocês consigam preencher. Se você já sabe, coloca aqui no comentário que a gente confere aí se você acertou, beleza? Mas em vídeos futuros voltaremos para responder esse gatilho. Então, o objetivo inicial aqui é a gente falar um pouco sobre essas características e a importância dessas células para a resposta imune. No entanto, a célula dendrítica vai ter outras funções que a gente vai enfatizar algumas aqui e algumas outras a gente vai citar. Mas primeiro, porque o nome células dendríticas é uma derivação do termo dendron, que vem do grego, que significa árvore. Isso tem a ver com a característica morfológica que essa célula apresenta. Então, a gente tem a imagem aqui à esquerda, a gente pode ver aqui em preto e branco. Observem aqui uma célula com várias projeções da sua membrana celular. Isso lembra muito como se fossem galhos de árvore, né? Então, daí que vem o nome dendrons. Isso também tem uma menção, de forma similar, a um componente do neurônio. Se vocês até lembrarem, temos aulas aqui também de tecido nervoso, de fisiologia do sistema nervoso. A gente comenta lá que uma das estruturas do neurônio é o dendrito, que são projeções também da membrana do corpo celular de um neurônio. Então, dendritos tem a ver com essa questão de projeções da membrana. Então, a célula dendrítica tem esse nome porque ela apresenta diversas projeções da membrana, como a gente pode observar aqui. Já na imagem da direita, temos uma outra visualização de célula dendrítica. No entanto, a gente tem aqui uma microscopia do tipo fluorescência confocal, onde você tem uma célula dendrítica que fagocitou micropartículas fluorescentes da cor verde, que a gente pode observar, e depois também teve a coloração da membrana plasmática, que a gente observa aí dessa célula dendrítica, observando também os limites da formação dos seus dendritos. Olha só que interessante. Então, a gente observa mesmo que é uma das principais características dessa célula ter essas projeções em sua membrana, e isso vai ser também muito importante para as suas funções, que tem a ver aí com a captura de objetos estranhos, de partículas estranhas, por exemplo, e às vezes até partículas endógenas do nosso próprio organismo. Mas de onde vem essa célula? A gente sempre faz essa recapitulação. Já tivemos uma aula aqui sobre a hematopoiese, as células derivadas do sangue, mas aqui a gente vai focar apenas na célula dendrítica. Então, primeiro, a gente precisa lembrar que essas células surgem todas na medula óssea, mas no caso da célula dendrítica, vão existir diversas subpopulações de células dendríticas. Tem uma imagem aqui bem interessante que ajuda a gente a caracterizar isso. A gente pode observar aqui que na medula óssea você tem aqui uma célula tronco hematopoética, e dessa célula
tronco hematopoética, vamos ter progenitores linfóides comuns que vão gerar um tipo de célula dendrítica. Vamos ter uma célula precursora de monócito que também vai gerar um tipo de célula dendrítica e também um precursor comum das próprias células dendríticas, que a gente vai ver aqui também. E aí a gente estabelece aqui as subpopulações de células dendríticas, inclusive subdiferenciações aqui posteriormente, como por exemplo na célula dendrítica clássica. Ainda podemos mencionar que durante o período fetal, a gente tem ali os órgãos hematopoéticos, que você tem ali desde o saco vitelino, que é o primeiro órgão da origem aí para as células sanguíneas, até mesmo no fígado, que assume essa função posteriormente, a produção de células precursoras de macrófagos do tecido fetal. E daqui vão surgir também precursores de células dendríticas que vão se localizar na pele, chamadas de células de Langerhans. Talvez das células dendríticas uma das mais famosas, tem até um nome mais específico pela sua presença na pele. Então, é uma célula dendrítica que tem a sua função especial ali de estar logo na nossa pele, protegendo e ajudando o sistema imune no nível de camada epitelial aí na epiderme, de forma que garanta a presença dessas células, por exemplo, nas nossas portas de entrada do organismo. Nós vamos falar um pouquinho das características dessas células individualmente. Então, por exemplo, essa célula dendrítica clássica, né, que vai ficar lá nos tecidos, ela vai se caracterizar posteriormente em CDC1 e CDC2. O que significa esse CDC, gente? Esse DC é do inglês, né? Dendritic Cell. E aqui esse C é de clássico ou convencional. Então, para diferenciar do DC plasmocitoide, por exemplo, que às vezes você pode encontrar também em alguns livros o termo PDC, né? De célula dendrítica plasmocitoide, por exemplo. Ou MODC, que você vai ter aí a célula dendrítica que é derivada do monócito. Então, essa CDC pode ser do tipo 1 e do tipo 2. Então, basicamente, eu vou apresentar aqui algumas diferenças. Tem um quadrinho bem bacana no livro do Abbas que ajuda a gente, às vezes, a diferenciar entre elas.